Mas, gente, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês nessa manhã de domingo. Eu quero saudar a todos, membros, congregados, visitantes aqui nessa igreja, com a graça, com o amor e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. E é sobre paz que nós vamos falar nessa manhã. Eu não vou pedir para você perguntar para alguém ao seu lado, mas eu queria que você perguntasse para você mesmo nessa manhã: você está em paz? A paz repousa no seu coração? Você pode dizer: estou aqui com a plena consciência, convicção de que a paz habita em mim? É uma pergunta interessante, não é verdade? E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu quero ler somente um versículo nesse momento, e depois quero ler outros versículos com você, mas como ponto de partida quero ler João 14, 27, palavras de Jesus que nós vamos encontrar nesse texto. João capítulo 14, versículo de número 27, que diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Palavras de Jesus Cristo que fiquem aplicáveis ao nosso coração nessa manhã. Hoje quero falar sobre esse tema, sobre paz, a paz que você procura, ou a paz, melhor dizendo, a paz que você precisa. Podemos falar sobre paz, o tema é relevante, se levarmos em conta um país em ebulição, onde uma boa parte dos seus habitantes no dia de hoje estarão nas ruas, porque não estão em paz. Podemos falar sobre paz, diante de tantos problemas emocionais que se afloram no meio da humanidade, e em especial também na nossa nação, ansiedade, depressão, porque o ser humano não está em paz. Podemos falar sobre paz, quando vemos famílias com problemas, filhos se rebelando, quando vemos uma sociedade se desmantelando, porque ela não está em paz. A Bíblia é permeada, a palavra de Deus é permeada sobre o assunto da paz. Se você for lá nas primeiras páginas do livro de Gênesis, você vai ver que naquele mundo, no paraíso, no jardim do Éden, o que mais se podia usufruir naquele lugar? A paz. Não havia dores, não havia sofrimentos, não havia tormento, não havia angústias, não havia alta do dólar, não havia desemprego, havia paz. Se você for lá para as páginas finais da Bíblia, no livro de Apocalipse, você vai ler sobre Jesus Cristo, que um dia instaurará para sempre o seu reino de paz. A Bíblia do início ao fim fala sobre paz, mas a paz não está presente, infelizmente, em todo ser humano. Jesus, antes de chegar ao momento do seu martírio, é interessante observar que um homem que estava prestes a ser traído e ser julgado, condenado e pregado numa cruz do Calvário, é o homem que se volta para os seus discípulos num momento muito sereno, muito sóbrio, e diz: eu deixo-lhes a paz, uma paz que tem propriedade, uma paz que tem um dono. Ele diz: a minha paz eu vos dou, e é uma paz diferente da que o mundo oferece. E de fato, irmãos, quando Jesus fala isso, ele fala com conhecimento de causa, porque a paz que o mundo oferece é passageira, a paz que o mundo oferece é uma paz frágil. O mundo vive em guerra. Na década de 40, eu creio, se consultarmos o nosso historiador Marcos Konovalov, ele deve confirmar, na década de 40 foi criada a Organização das Nações Unidas, e o seu slogan, o seu lema era manter afastada a humanidade das desgraças da guerra. Mas desde que foi criada a ONU para promover a paz no mundo, o que é que mais se vê entre as nações? Guerra. Vivemos num mundo em guerra, vivemos num país cheio de conflitos, vivemos com pessoas ao nosso redor, quando nós mesmos, e às vezes nós mesmos, estamos sem paz. Jesus oferece uma paz diferente. Mas é interessante observar como nós podemos categorizar a paz. Você percebe como se criou categorias de paz? Jesus oferece a paz, mas hoje em dia nós vivemos várias espécies de paz, que precisamos, que procuramos. E podemos até perguntar: qual é a paz que você precisa?
Nós podemos falar nessa manhã sobre a paz espiritual. Você já ouviu dizer, eu preciso de paz de espírito? Você talvez já tenha falado isso antes. Romanos capítulo 5, versículo 1, o que é que diz a palavra de Deus? Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa é a paz espiritual, que alguns procuram, e que graças a Deus muitos já têm. A paz espiritual é aquela que somente em Deus você pode encontrar. É o que Paulo fala com muita inteligência nessa passagem. Justificados, pois, pela fé, uma experiência de salvação com Deus. O ser humano então agora tem a paz espiritual, é a paz com Deus. E eu espero que você aqui nessa manhã já tenha alcançado essa paz. Essa paz só vem através de Jesus. Essa paz não tem outra maneira de conseguir a paz espiritual. É somente através da entrega da sua vida, do seu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas nós podemos falar de uma outra categoria de paz também. Além da paz espiritual, nós podemos falar da paz emocional. Você já ouviu falar da paz emocional? É aquela que quando você se refere a, mais ou menos assim, a paz interior. Eu estou precisando de paz dentro de mim. Eu preciso de paz. Aí você não está falando da paz com Deus. Você está falando de uma paz que se refere às suas emoções. E lá no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim, que a paz de Cristo, olha só, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Essa paz que está sendo mencionada aí, a paz emocional, é a paz interior, é aquela paz que você diz, eu estou em paz comigo mesmo, eu tenho bem-estar, está tudo de acordo dentro de mim. É a paz interior. A essa paz, Paulo, mais uma vez se refere a essa categoria de paz, dizendo, olha, seja a paz de Cristo, o juiz em seus corações. É interessante quando a gente fala sobre a paz interior, e voltado para essa passagem, trata dessa paz dentro da gente, como uma paz sendo um juiz. Há uma versão mais tradicional que diz que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. O que é que faz um juiz numa partida de futebol? Um árbitro, como queiram? Qual é a maior função dele? Dizem que, no caso dos jogos do Corinthians, né? É para dar uma força para o timão. Eu acho que isso aí é conversa dos adversários. Mas o juiz ele vem para manter o jogo em ordem, não é isso? Para fazer com que os 90 minutos sejam cumpridos dentro das regras e tudo termine em paz. E quando for preciso aplicar a disciplina, que seja feito, mas a ideia é que tudo transcorra bem, por isso que o juiz está lá. Quando falamos de paz interior, a Bíblia diz, olha, essa paz tem que fazer com que você, que seja um árbitro da sua vida, que você viva de forma equilibrada, que haja regras, que você possa cumpri-las, e haja realmente esse bem-estar dentro do seu viver. Essa seria uma segunda categoria de paz. Existe também uma terceira paz, e a Bíblia também trata sobre ela, que muitos categorizam como a paz de relacionamentos, a paz relacional. Todos nós nos relacionamos de alguma forma, em algum nível, com outras pessoas. Só que podemos ter conflitos nesse tipo de relacionamento? Sim. E quando há conflitos, o que é que nos falta? A paz. E aí a Bíblia vem em Romanos 12, 18 e diz, no que depender de vocês, façam todo o possível para viverem em paz com todos. Porque sabemos que quando não há paz nos relacionamentos, gera-se um estresse, gera-se confusões, um mal-estar se está instaurado, e aí é ruim para todos os lados. Paz espiritual, paz emocional, paz relacional. Qual é a paz que você precisa? E Jesus, antes de subir aquela cruz, ele chama seus discípulos, é interessante, né? Talvez qualquer um de nós, na condição em que Jesus estava, naquele dia tão fatídico, poderia falar sobre qualquer coisa nesse mundo, menos sobre paz. Mas Jesus chama os seus seguidores, os seus discípulos mais próximos e diz para eles, eu vou deixar algo muito especial para vocês. E a paz de Jesus é um presente valioso, que infelizmente muitos ainda não possuem. Jesus diz para os seus discípulos, eu deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Hoje nessa manhã eu quero falar sobre como obter essa paz que você procura. Como alcançar essa paz que parece muitas vezes tão inatingível,
que leva você a tomar tantos comprimidos, tantos remédios, a fazer terapias, a procurar grupos de apoio, e muitas vezes nada disso soluciona o problema da sua paz. Independente se relacional, se emocional ou se espiritual, Jesus ofereceu uma paz sublime, uma paz superior. E hoje nós poderíamos perguntar, então como alcançar essa paz? Como eu faço para ter acesso a essa paz plena que Jesus ofereceu? Eu quero deixar algumas coisas aqui para você nessa manhã. Se você entrou aqui sem paz no coração, saiba que é possível alcançar, receber essa paz de Jesus. Se você aqui passa por guerras interiores, conflitos pessoais, se você está sem paz emocional, se você não tem a paz com Deus ainda, saiba que é possível você obter essa paz que você tanto procura. Como é que eu posso conseguir isso? E eis alguns passos que nós vamos tratar nessa manhã, para obter a paz. Em primeiro lugar, você quer a paz para a sua vida? Você quer a paz que Jesus oferece, essa paz sublime? Obedeça os princípios divinos. Obedeça o que a palavra manda. No Salmo 119, versículo 165, o salmista diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e não há nada nesse mundo que os faça tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam de paz. Sabe, meus amigos, um dos maiores problemas que se torna um ladrão da paz em muitos corações é o fato de desobedecer à vontade de Deus, é o fato de viver em rebelião contra Deus, é o fato de tomar atos, decisões, atitudes, passos que contrariam aquilo que Deus preparou para a sua vida. Isso rouba a sua paz, isso impede que você viva plenamente na paz que Jesus um dia ofereceu. Mas se você não quiser obedecê-lo, se você não quiser agradá-lo, se você não quiser amar a sua lei e cumpri-la, você vai passar por sérios problemas nessa vida. Falei sobre a Bíblia permeada do início ao fim em paz, e falei sobre o Jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso que todos nós certamente queríamos habitar um dia, um lugar de paz. Mas o que acontece quando o homem cai em pecado? A paz acaba. E por que o homem caiu em pecado? Por causa da desobediência. O homem deixou de amar a lei de Deus. Aquilo que Deus disse, isso aqui pode fazer, mas isso aqui não. O homem vai lá e faz o contrário. E preste bem atenção no que eu falo nessa manhã para você. Desobedecer a Deus é uma das maiores causas de você não ter paz na vida. Os tempos mais críticos do povo de Israel, quando tudo parecia dar errado, quando tudo dava errado na história deles, era justamente os momentos em que eles desprezavam a lei de Deus. A mão de Deus pesava, Deus colocava ele à mercê dos seus inimigos. Era um povo que vivia em guerras quando desobedecia a Deus, era um povo sem paz. Você quer receber essa paz de Jesus? Essa paz bem diferente da que você pode encontrar em outros lugares, que é passageira, que é limitada? Comece a obedecer a Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Nós falamos o plano de Deus, que o plano de Deus se cumpra na minha vida. A questão é, você quer obedecer o plano de Deus para a sua vida? Porque ao obedecer, você obterá a paz que Jesus oferece. Faça de Jesus o centro da sua vida. E ao fazer de Jesus, colocar Jesus no centro do seu coração e obedecê-lo, você vai poder dizer: Senhor, eu amo a tua lei. Então não vai ter nada nesse mundo que vai tomar a paz que tu vais colocar dentro de mim. O caminho pela paz passa pela obediência à vontade de Deus na sua vida. Uma segunda forma de se obter a paz: obediência é extremamente necessária aos princípios divinos. Mas andemos mais um pouco, porque nós podemos encontrar um outro grande obstáculo. Para alguns é o maior obstáculo daquilo que furta a paz em seus corações. É a necessidade de perdão divino. Você quer receber a paz que Jesus oferece? Busque o perdão de Deus. Algumas pessoas dizem que uma das coisas que mais destrói ou que impede delas usufruírem de paz em suas vidas é o peso da culpa. Você já deve ter ouvido a história de pessoas que passaram anos e anos com algo guardado dentro do coração. Pessoas que ficam com aquilo
mastigando, remoendo dentro das suas vidas. Os anos vão passando, essas pessoas vão enfermando, vão se entristecendo, vão se deprimindo. O peso da culpa sobre algo que foi feito lá atrás. Onde é que está a paz no coração dessas vidas? Em nenhum lugar, não há paz. Você quer usufruir da paz de Deus? Então busque o perdão de Deus. Tem pecados não confessados no seu coração? Ah, mas é lá de trás. Ah, foi muito grave. Busque o perdão de Deus. A leitura bíblica indicativa da semana passada, que foi apresentada domingo passado, era sobre o Salmo de número 32. Você lembra? E o Salmo de número 32, ele é espetacular. Os versículos 3 e 4 vão falar sobre um homem em que não tinha paz. Um salmo escrito por Davi, diga-se de passagem. E o versículo 3 e o versículo 4 diz assim: olha, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo, o que acontecia? Definhava de tanto gemer. Enquanto escondi, e ele continua, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Eu resumo para você o que Davi falou. O peso da culpa sobre a sua vida tirava a alegria e a paz do coração. Tirava a alegria de viver e a paz do coração. Era um homem sem felicidade. Era um homem sem paz no coração. Qual era a causa de tudo isso? O peso da culpa. Aquele homem que um dia tinha tramado um assassinato. Aquele homem que um dia tinha adulterado. Aquele homem que um dia usou de mentiras. E aquilo tudo acumulado dentro dele. E aí nessa hora você começa a pensar, o que está acumulado aí dentro de você? O que está pesando sobre o seu coração de tal maneira que roubou a paz e a alegria da vida? Davi faz uma declaração corajosa, que deve ser a declaração de todo aquele que quer encontrar a paz em Jesus. Ele diz, enquanto eu escondi os meus pecados, meu corpo definhava, a minha vida, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Mas se formos lá para o versículo de número 1 e 2, fazendo a leitura reversa, nós vamos encontrar um homem que se livra do peso da culpa, que busca, que confessa o seu pecado, que busca o perdão de Deus, e é um homem que diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. E ele acrescenta, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. É hipocrisia viver com o coração cheio do peso da culpa do pecado, vir numa igreja, cantar louvores como os que nós cantamos há pouco, mas não confessar o pecado a Deus, não usufruir da paz que somente em Jesus temos, porque não queremos pedir perdão. Davi entendeu muito bem isso. Seu corpo definhando, sua força como em tempos de seca numa terra. Ele disse, não, eu vou confessar meu pecado a Deus. E ele diz que Deus apagou os seus pecados. Algum escritor já disse que Deus tem a maior borracha do mundo. Porque para apagar pecado de tanta gente tem que ser grande. E Jesus pode apagar o seu pecado. E esse pecado, ou os pecados, podem estar roubando a sua paz. Davi olhou para ele, para dentro dele mesmo, corajosamente, e disse, não, eu não quero definhar. Eu não quero viver como uma terra em tempo de seca. Eu confesso meu pecado a Deus. Eu entrego as minhas culpas a Ele. Eu não quero que a culpa destrua a paz que Jesus está me oferecendo. Não seja perseguido pelo passado. Não permita que pecados arranquem a alegria de viver. Confesse sua culpa a Deus. Busque o perdão de Deus. João escreveu uma das passagens que no meu ponto de vista é uma das mais belas do Novo Testamento, porque fala para mim e para você, quando diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe o que é a palavra purificar que foi escrito na língua original? A palavra lá é catéter. Catéter, que lembra o quê? Cateterismo. Aquela cirurgia que serve para fazer o que mesmo, irmãos? Desobstruir as veias. A palavra de Deus diz que quem quer a paz de Jesus e confessa seus pecados a Deus,
Deus vem com aquela borracha gigante, apaga o pecado e sai desobstruindo as veias espirituais que não permitiam que a paz passasse pelo seu interior. É isso que Deus pode fazer por você. Mas você precisa buscar a paz de Deus, você precisa buscar o perdão de Deus para alcançar a paz. Busque o perdão de Deus. Não permita que a alegria de viver, que a paz seja roubada do seu coração, porque você simplesmente está definhando por causa de culpas do passado. Aprenda com Davi. Busque o perdão de Deus ainda hoje e usufrua da paz de Jesus. É preciso obedecer aos princípios divinos. É preciso buscar o perdão de Deus. Lembre-se de Davi. Vamos mais em frente. Se você quiser usufruir dessa paz que Jesus oferece, essa paz que é dele, você deve o quê? Focar na presença de Deus na sua vida. Há uma passagem do livro de Isaías que diz assim: tu guardarás, Isaías 26:3, tu guardarás, preste atenção, em perfeita paz, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Uma versão mais tradicional diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque confia em ti, ó Deus. O que o profeta quis dizer com isso? Que Deus concede a paz naquele que está concentrado na presença de Deus. O mundo pode estar desabando, é a ameaça de impeachment, é o desemprego, é a depressão, é problemas familiares, são questões pessoais, o cerco está fechado, o tempo está cinzento. A minha mente está focada em Deus. E sabe quem tem a mente focada em Deus? Segundo o profeta Isaías, sabe o que Deus faz? Conserve essa pessoa em perfeita paz. E aí, irmãos, quando a gente olha para esse versículo, nós temos duas escolhas a fazer. Temos que decidir entre duas opções. Uma escolha a fazer dentre duas opções. Uma delas é olhar para o problema, se agarrar ao problema, ou a outra qual é? Olhar para Deus e deixar que Ele resolva o que não está em nossas mãos. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está concentrada em ti, ó Deus. Não está concentrada no problema, não está concentrada no ladrão da paz, está concentrada naquele que oferece a paz. Está voltada para Jesus. Onde é que? Para que lado está apontando a sua mente? O que tem permeado os seus pensamentos? Preocupações? Angústias? Dale Carnegie diz nos seus livros que se preocupar é um erro já desde a origem da palavra, né? Preocupar, ocupar a mente antecipadamente. Qual é a saída para isso? Colocar a nossa mente concentrada, focada em Deus. Você lembra daquela única pessoa que na face da terra teve o privilégio mesmo, de caminhar sobre as águas com Jesus? O apóstolo Pedro. Você lembra daquela ocasião lá no Mar da Galileia? Pedro sai do barco, Jesus andando sobre as águas sem prancha de surf, não tinha prancha, e ele diz: Pedro, vem você também. E aí Pedro disse: não, Senhor, isso aí não existe, vem Pedro. E aí Pedro, primeiro pé, vem Pedro, pode vir. Segundo pé, e agora Pedro está andando sobre as águas junto com Jesus. Para onde Pedro está olhando quando recebe o convite? Quem está chamando ele? Pedro, vem andar nas águas comigo, Pedro. Vem participar dessa experiência que ninguém vai participar na história da humanidade. Vem, Pedro. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro está lá olhando para Jesus, caminhando sobre as águas, andando sobre as águas, olhando para Jesus. E aí de repente Pedro começa a sentir a onda batendo nas pernas, o vento balançando o cabelo dele. E aí Pedro começa a olhar: que onda é essa gigantesca? Como é que pode isso? E esse vento é muito forte. O que começa a acontecer com Pedro? Começa a afundar. Seu corpo começa a adentrar naquelas águas da Galileia, do Mar da Galileia. Para onde Pedro está olhando agora, meus queridos? Para as ondas, para as águas.
para a percepção do vento. E aí ele começa a afundar. É possível que você tenha perdido a paz ou não tenha paz no seu coração, porque você está focado em tantos problemas que tem rodeado a sua vida. Hoje o Jesus que oferece a paz nesse lugar está dizendo para você: volte a sua mente para mim, foque o seu olhar em mim. Eu que te ofereço a paz, sou eu mesmo que vou te fazer andar por sobre as águas. Eu que te ofereço a paz, que vou fazer você passar por essa tribulação. Eu que te ofereço a paz, sou eu mesmo que vou fazer você chegar no outro lado da margem. Mas não tira a concentração de Jesus. Se Ele que te oferece a paz, Ele vai garantir todo o resto também. Mantenha o seu foco voltado para Jesus. Talvez esteja meio desfocada a sua vida. Hoje é o dia para você ajustar o foco da sua mente, do seu coração, da sua fé, começar a voltar a olhar para Jesus. Ah, mas os problemas estão me sucumbindo, porque você olhou para eles. Agora olha para as mãos de Jesus e Ele vai te tirar lá de baixo. Creia nisso. Jesus tem esse poder. Eu gosto muito de um salmo. É o meu salmo predileto. Um dia desse eu fui fazer uma visita e eu sentia a pessoa que eu estava visitando muito atribulada. E eu disse: poxa, eu vou ler um salmo que para mim serve tão bem. E eu disse para ela: irmã, quando parece que as coisas estão pegando para o meu lado, eu abro a minha Bíblia no Salmo 46. É o meu escape. E eu pedi para ela prestar atenção no versículo, um versículo em especial desse salmo. Na realidade, dois. O primeiro, que começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu gosto desse salmo, porque se você ler esse salmo todinho em sua casa, lá fala sobre um Deus que é, um Deus que está e um Deus que faz. O Salmo 46 apresenta Deus nessas três perspectivas: um Deus que existe, um Deus que está presente e um Deus que faz coisas acontecerem. E lá no versículo de número 10, parece que como alguém que puxa a orelha de uma forma carinhosa, mas necessária, que diz assim: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Parece que o foco dessa pessoa estava voltada para os problemas. E esse salmo tem uma história espetacular, porque esse salmo foi escrito, não é um salmo de Davi, mas foi escrito na época em que Ezequias era o rei de Israel, quando Israel estava ameaçada por Senaqueribe, que já havia sitiado tudo ao redor. E Deus, no estalar de dedos, elimina do exército de Senaqueribe 185 mil homens, se eu não estou errado na conta, sem o povo de Israel disparar um tiro. É nesse salmo que Deus diz bem assim: a ameaça de guerra, estão querendo tirar a paz de vocês? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Voltem a sua mente para mim, ajusta o foco da sua fé em Deus e deixa que do inimigo eu cuido. Deus tornou Israel vitorioso mais uma vez naquele dia. E o Salmo 46 vem para nos lembrar, vem para falar ao seu coração nessa manhã, dizendo: aquiete-se. Você entrou aqui cheio de preocupação, Deus está falando para você: aquiete-se. Você entrou aqui cheio de angústias no coração, olha o que Deus está dizendo: aquiete-se. Você que nos assiste aí pela internet está muito tenso, estressado, deprimido, olha o que Deus diz para você: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. É assim que a gente usufrui da paz de Deus, quando a gente volta o nosso olhar para Deus. E em quarto lugar, só para você não esquecer, obedeça, lê comigo, obedeça aos princípios divinos, se você quer encontrar paz. Depois, busque o perdão de Deus.
foque na presença de Deus e, por fim, peça a paz de Deus. Peça a paz de Deus. Vá comigo ali em Filipenses 4:6. Olha o que a palavra de Deus preparou para você nessa manhã. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora preste bem atenção aí, mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada, não acabamos. Há uma relação aí de causa e efeito. Primeira relação de causa, preste bem atenção. Não andem ansiosos por coisa alguma. Opa, foi detectado um problema. Ansiedade, preocupação, angústia, tribulação, luta, provação, ladrões da paz. O que Deus diz? Não andem ansiosos por coisa alguma. E aí vem o versículo de número 7. Ele termina o 6 dizendo: apresentem seus pedidos a Deus. Em vez de andar ansioso, apresenta a Deus a razão da tua ansiedade. E aí o versículo 7 diz o que, irmãos? Olha como começa esse versículo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Relação de causa e efeito. Está sendo roubada a paz, não fica ansioso, entrega isso a Deus. E o que vai acontecer quando você pede a Deus essa paz? Ele responde com a paz de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem seus pedidos a Deus, e o Deus da paz, oferece a paz de Deus, que vai permear a vida de vocês. O que você tem que fazer para usufruir a paz de Deus? Entregue seus pedidos a Deus. Senhor, não está fácil minha vida ultimamente. Você pode dizer em oração. E Deus pergunta: o que está havendo? Senhor, está aqui, ó. Tudo isso aqui está me deixando ansioso, está me adoecendo, está me entristecendo, está tirando a minha alegria de viver, está diminuindo a minha fé. Senhor, é tudo isso aqui. Eu apresento tudo isso aqui a Ti, Senhor. São questões que eu vou ter que resolver amanhã, Pai, na segunda-feira, que me fazem entrar pelas portas desse templo cheio de ansiedade no coração. São lutas que eu estou enfrentando, Senhor, mas eu apresento tudo a Ti. E ao entregar tudo isso a Ti, Senhor, eu recebo a Tua paz. É isso que Deus garante. Primeiro, apresenta-se aquilo que pode roubar a nossa paz. E em segundo lugar, Deus responde com paz no coração. É esse exercício, irmãos. Primeiro a súplica, depois a paz. Primeiro a oração, depois a paz. Não se preocupe, preocupação é o oposto da paz. Quando a gente começa, preocupação e paz não coexistem dentro da mesma pessoa. Ou você está preocupado ou você está em paz. Então entrega as tuas preocupações para Deus e recebe a paz dele. É uma boa troca, não é? É uma troca excelente. Faça dessa busca de paz o seu escape. Sabe o versículo que nós lemos anteriormente, logo no início de João 14:27? Ele disse: eu deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. É interessante que na Bíblia, no Novo Testamento, aparece várias vezes essa palavra medo. Mas da forma como ela foi escrita em João 14:27, essa palavra só aparece aí. E tentaram procurar qual era a melhor forma de ligá-la, de conectá-la a alguma coisa mais fácil de ser entendida para a gente, além da palavra medo. E a palavra que Jesus falou aos seus discípulos aí, que termina esse versículo, não tenham medo. A palavra medo se aproxima muito de um momento em que você pode estar
passando por uma grande tempestade. E para os discípulos isso era muito comum. Eles passaram por várias tempestades com Jesus no barco, no mar da Galileia. E Jesus talvez busque isso na mente deles e digam o seguinte, queria dizer o seguinte: vocês já passaram por muitas tempestades comigo, virão outras tempestades na vida de vocês. Entreguem essas tempestades na mão de Deus e recebam a minha paz. Busque a paz de Deus. Não saia daqui sem pedir essa paz de Deus. Troque a preocupação pela paz. Faça a declaração de Pedro na sua primeira carta, a sua declaração hoje de pedido de Deus por paz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Isso é pedir a paz de Deus. É uma troca. Você entrega a sua preocupação e recebe a paz de Deus. Você pode fazer isso nessa manhã? Você quer realmente a paz? Você entrou aqui com plena paz no coração? Ou existem ladrões da paz que estão tirando a tua alegria de viver, que quem sabe já roubaram aquele sorriso que era tão belo na sua face, que parece que para vir para a igreja está ficando tão árduo, tão difícil, porque suas emoções estão abaladas, seus relacionamentos passam por problemas. Quem sabe até não exista ainda no seu coração a paz com Deus, que é a paz espiritual. Talvez você ainda não usufrua dela. Mas hoje Deus deixou uma mensagem bem clara para você mais uma vez. A mensagem dele foi: eu estou entregando a minha paz para você nessa manhã. E se você quiser, você pode receber essa paz. É só você firmar um propósito com Deus de obedecer a lei dele. Você começar a colocar em prática princípios divinos que talvez você esteja rompendo na sua vida. É só você, hoje ainda, buscar o perdão de Deus e não deixar mais que o peso da culpa elimine a paz da sua existência. É só hoje você ajustar o foco da sua fé e da sua mente agora voltada para Deus, e não mais para as circunstâncias que você está passando, porque elas roubam a sua paz. Deus não, Ele te concede mais. Basta você dizer nessa manhã: Senhor, eis aqui as minhas preocupações, eis aqui a minha vida sem paz, eu te entrego isso, para receber uma vida com a paz de Deus. Conta-se uma história, e aqui eu termino, de um rei que um dia falou para todo o seu reinado que ele queria uma bela pintura para que ele pudesse colocar no seu palácio, e essa pintura deveria demonstrar uma imagem bem profunda de paz. Ele queria que toda vez que ele passasse por aquele quadro, ele fosse inspirado a ter paz no decorrer de todo o dia, todas as vezes que ele saísse para iniciar os seus trabalhos. E ele lançou um concurso sobre o reino. Muitas gravuras chegaram, muitas pinturas foram analisadas por ele. No final, ele separou duas gravuras somente. E uma era uma paisagem maravilhosa. A paisagem que tinha sido desenhada nessa primeira gravura era de um lago, as águas muito calmas, paradas. E esse lago era rodeado por várias montanhas, todas com uma vegetação maravilhosa. Uma vegetação muito bonita, colorida, que chamava a atenção de qualquer olhar. Um céu azul nessa gravura pintada acima, com suaves nuvens. A pintura perfeita. Mas teve uma outra pintura que chamou muita atenção do rei. Nessa pintura era o desenho de um mar agitado, que também tinha montanhas. E nessa pintura aparecia ondas que haviam se chocado, que se percebia os respingos das águas nessas rochas, no pé da montanha. Ao contrário da primeira pintura, essa pintura não tinha uma vegetação bela nas montanhas. Mas ao olhar com muito detalhe, o rei percebeu que parecia que numa das montanhas ali daquela segunda pintura saía um arbusto de uma fenda ali de uma das montanhas.
E ele vai e olha mais cuidadosamente, ele percebe que não era um arbusto, era um ninho que estava ali no meio, na fenda de uma daquelas rochas, daquela paisagem tão sombria. E ao olhar com mais cuidado, de forma mais detalhada, ele percebe que naquele ninho havia um passarinho. A tempestade, o céu cinzento, nuvens chocando contra as rochas, mas um passarinho tranquilamente estava no seu ninho. É essa paz que Jesus oferece. Não é a paz quando tudo vai bem, mas é a paz no meio das circunstâncias que você está enfrentando. É que Jesus vem para você nessa manhã e diz: eu quero te dar essa paz, um ninho para você descansar e se aquietar no meio das ondas agitadas e das tempestades da vida. Deixo-vos a minha paz vos dou. Minha oração é que você receba essa paz de Jesus, que você possa sair daqui nessa manhã com a paz de Jesus instaurada em seu coração, ao compreender como você pode fazer para obtê-la. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse momento tão maravilhoso aqui em tua casa. Eu te peço, Senhor, tu que sondas mentes e corações, tu visites cada vida presente aqui e a vida daqueles que nos acompanham pela internet nesse momento. E se falta paz, Senhor, que vidas nessa manhã possam estar dizendo: Senhor, eu quero a paz de Jesus na minha vida, a paz completa, a paz plena, a paz que não se encontra nesse mundo, a paz que somente Jesus pode dar. E que nessa manhã, ó Deus, vidas possam estar dizendo: Senhor, eu quero cumprir os teus princípios. Senhor, eu confesso meus pecados e busco o teu perdão. Senhor, nessa manhã eu ajusto o meu foco para ti, e eu troco as minhas preocupações, os meus pecados, as minhas lutas pela paz de Jesus. E que assim seja, Senhor, e que tu respondas com paz a cada um desses corações. É a minha oração, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.